Agora começa a brincadeira. E para nós comprarmos a nossa primeira criptomoeda é muito simples, pessoal. Eu diria que esta é a parte mais fácil de todo o curso. Bom, nós vamos acessar. E aqui nesse menuzinho, a gente tem aqui as opções de trade. Nós vamos em trade clássico. Para você que está começando agora, você vai acessar o trade clássico. Selecione ele aí, cabeça. Maravilha. E olha só, lembra que eu falei para vocês que nós precisávamos ter um par da moeda? Toda moeda precisa de um par, certo? E geralmente a gente usa esse par com dólar. A gente usa alguma moeda barra USDT. Esse USDT que é representado pelo dólar. Então olha aqui, pessoal, vamos dar o exemplo típico do Bitcoin, tá bom? Nós temos aqui o Bitcoin, que é a criptomoeda que nós queremos comprar, barra a moeda que tem a sua paridade, ou seja, o USDT. Eu poderia comprar com BUSDT ou com real, porque essa criptomoeda em específico, ela me dá o suporte para real, tá? Ela deixa eu comprar a moeda no par BRL. Nem todas as criptos são negociadas com o par BRL, que é o real. Assim como existem outras criptomoedas que não é possível você negociar com outro par que não seja Bitcoin, por exemplo. Nós vamos aqui procurar por uma criptomoeda qualquer, por exemplo, Solana. E é óbvio que você, para investir em alguma cripto, você precisa saber o token dela. No caso, eu quero comprar Solana e o token dela é SOL, S-O-L. E olha aqui mais uma vez o exemplo do que eu falo para vocês do par de moeda. Então, por exemplo, eu tenho SOL com o par de BUSD, eu tenho SOL com par de USDT, BNB, BTC, ou seja, eu posso comprar Bitcoin e depois posso comprar Solana usando esse par. Ethereum, Solana você consegue utilizar com BRL, mas por outro lado nós temos, por exemplo, a GIX. Essa criptomoeda eu só consigo comprar ela com o par Bitcoin, ou seja, se eu tiver o USDT na minha carteira, eu preciso converter ele para Bitcoin, ou BRL, preciso converter ele para Bitcoin para que eu possa comprar essa moeda aqui, tá bom? Mas vamos lá no caso do Solana. Então, vou colocar Solana, vou selecionar o USDT, eu posso clicar aqui nessa estrelinha, porque assim eu adiciono ela como meus favoritos, tá bom? Clico aqui em Solana. Aqui você tem o livro de ordens, né? Quantas ordens estão sendo oferecidas para venda e quantas ordens estão sendo oferecidas para compra, tá bom? E aqui nós temos o quadro onde nós vamos efetuar os comandos para comprar essas criptomoedas. Aqui nós temos uma particularidade, pessoal. Nós temos essas opções aqui, ó. Você sempre vai selecionar Market Order, ou seja, o valor do mercado. Se eu colocar essas duas opções, você pode se embananar todinho. Então, neste primeiro momento, nós vamos apenas utilizar esta opção de Market Order, ok? Então, seleciona Market Order. Aqui, ele te fala o valor que você tem disponível na moeda par. No caso, eu tenho 19 dólares disponível e eu posso utilizar no mínimo 10 dólares, tá? Então, eu posso comprar tudo ou posso colocar a quantia, tá legal, pessoal? Então, aqui eu tenho uma outra forma de investir, eu posso colocar, eu quero colocar 25% desse valor de 19 dólares, eu quero colocar 50% desse valor de 19 dólares, eu quero colocar 100% do meu valor disponível que tenho aqui, que daria 19 dólares. Eu posso também selecionar total, aqui onde está a quantia, eu me refiro, aqui se refere à quantia de Solana, ou seja, a quantia da moeda que nós queremos investir. No caso, se eu quiser, por exemplo, eu quero colocar só 10 dólares certinho aqui, então eu venho em quantia, coloco total, que aí seria o total que eu tenho disponível. Aqui ele está me dando 18 dólares porque ele já está descontando as taxas, tá ok? Coloco aqui então 10 dólares, ele já vai me dar aqui, converter para o real, né? 10 dólares vai dar R$ 56,80. Seleciono na opção comprar e pronto, pessoal. Agora, se eu descer um pouquinho a minha tela e vir aqui em histórico de ordens, eu consigo verificar a ordem a criptomoeda que eu acabei de investir. Então veja aqui, ó,
Aqui ele me dá a data em que eu fiz essa transação, qual o par que eu utilizei, né, Solana com o USDT, qual tipo de transação que eu fiz. Eu fiz uma ordem de mercado, ou seja, eu comprei ela no valor que ela estava valendo naquele momento. E qual lado que eu estava, né? Eu estava do lado do touro ou eu estava do lado do urso, né? Eu estava no lado de compra ou no lado de venda? E aí ele me fala aqui o valor médio dela, né? $152. O preço de mercado e aqui a quantidade de ordens que eu efetuei naquele momento. Eu comprei 0,06, ou seja, uma fração de Solana, a quantia que eu comprei e aqui o valor que eu investi. E depois que você compra as suas criptomoedas, elas vão diretamente para a sua carteira Spot. Então você clica aqui em carteira Spot e aqui você vai conseguir acompanhar todas as suas criptomoedas que você tem no seu portfólio, ok? Você tem aqui também o PNL. O que seria o PNL? Se você passar o mouse aqui nesse i, ele vai te dar uma explicação do que seria o PNL. Mas basicamente é o lucro que você está tendo de anteontem para ontem. E amanhã vai aparecer o lucro que você teve hoje, com encerramento às 21 horas, ok? Se você clicar aqui para ele abrir, ele vai te dar um maior detalhamento. Então ele vai te dar aqui um detalhamento do lucro que você teve acumulado. Então no meu caso aqui eu tive isso aqui de lucro, tá bom? Qual que é o meu lucro diário, né? Ou seja, eu estou ganhando mais, estou perdendo menos. Ó, por exemplo, dia 12/10 eu tive um lucro de 1.788. Dia 12 eu tive um lucro de 507. E assim sucessivamente. Tá? Aqui ele vai colocando para você o patrimônio líquido que você tem e a base de lucros histórica que você vai tendo aqui nesse período, tá ok? Você pode também mudar essa range de tempo e colocar em outros dias. Você pode colocar, por exemplo, para 7 dias, você pode personalizar e colocar até 3 meses, tá? Se você quiser um período maior do que 3 meses, você vai precisar vir de 3 em 3 meses. Ele não aceita um período maior, ok? E vale ressaltar que este valor de lucro é só o que você tem dentro da sua carteira Spot. Caso você aloque esses valores para uma outra conta, por exemplo, para poupança, ele não vai computar o seu lucro dentro desta carteira, ok?